Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Chegou o Junho Vermelho, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. Um único gesto pode salvar até 4 vidas. Em um período em que os estoques costumam ficar mais baixos, doar sangue se torna um ato ainda mais necessário e também urgente. No programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, nós vamos conversar com Andressa Bassin, que é assistente social do Hemocentro Regional aqui de Santa Maria. Vamos saber como funciona a doação de sangue, quem pode doar e como esse gesto pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. O Saúde e Qualidade de Vida já está entrando no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo sempre a todos que nos acompanham aqui pela TV Santa Maria, canal 19, a você também que nos acompanha através do site da emissora em tempo real. Bom, como eu falei na abertura do programa, hoje vamos falar sobre algo muito importante, doação de sangue. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Andressa Bassin, que é assistente social, né, Andressa, e também responsável pela captação de doadores do Hemocentro Regional aqui de Santa Maria. É isso, né? É isso. Prazer em tê-la conosco. Seja bem-vinda, Andressa. Prazer, obrigada pelo espaço, né? Muito importante para nós falar sobre esse tema, né? Que é o que nos motiva diariamente a trabalhar no Hemocentro Regional de Santa Maria. É verdade, é um tema aí, um assunto bastante importante, né? E que por vezes, como a gente também comentou aqui na abertura, o pessoal fica meio no sufoco aí, né? Dá uma baixa nas doações, enfim, e aí eu acredito que para vocês lá a situação complica bastante, né? Exatamente. Como é que vocês lidam com esses períodos aí de mais baixa, Andressa? A gente tem então, né, nosso setor específico de captação de doadores e que ele é voltado muito para a educação em saúde, então, e a promoção à doação de sangue. Então, a gente tem projetos que são realizados, né, com empresas, projetos com escolas, universidades, né, voltados então para a gente conseguir ter essa busca ativa dos doadores. A gente tem uma dificuldade grande relacionada a periodicidade e a fidelização, né, desses doadores por conta também do nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia ele é muito corrido, né? A gente tem os nossos trabalhos, a gente tem toda a nossa realidade com a nossa família, né? E com toda... Acredito que tem pessoas que até por vezes gostariam de ir, mas né, é esse corre do dia a dia, né? Exatamente, então enfrentam barreiras, né, de acesso e que a gente busca tentar, né, sanar, então minimizar, né, com o nosso setor então da captação de doadores. E aí diariamente então a gente mobiliza essas ações de busca ativa voltadas ao nosso gerenciamento estratégico de estoque. Então a gente tem um gerenciamento para buscar então, né, não deixar que a nossa demanda seja maior do que a quantidade de estoque que a gente tem atualmente. Claro. Andressa, depois a gente vai antes de encerrarmos o programa, claro, a gente vai reforçar, né, mais uma vez, mas já vamos falar agora, já no início, o Hemocentro, qual o endereço do local, né, do Hemocentro Regional aqui na nossa cidade, aqui em Santa Maria? Perfeito. O Hemocentro fica na Alameda Santiago do Chile, número 35, né, no bairro Nossa Senhora
de Lourdes, é abaixo ao Fórum, né? Próximo também ao Royal, né? Para o pessoal se localizar, né? O pessoal normalmente sabe onde é que é o Fórum, é naquela região ali, né? Exatamente. Então, é um espaço que a gente tem possibilidades, então, de acessibilidade, né? Tanto ali de ônibus, né? Quanto de outros veículos também. Eu acho que vindo pela Avenida Dores ali, né? Entra... eu acho que a do Fórum é a Alameda Buenos Aires, se não me engano. Isso, exatamente. Aí passa em frente ao Fórum, é numa das entradas, eu acho que logo em seguida, isso, né? Na esquina mesmo, já visualiza em frente ao Quero Café também, não sei se vocês... Sim. Na região do Fórum, o pessoal daí é importante, né? Que daí tem essa referência e já acha rapidinho, né? Bom, Andressa, então agora, Junho Vermelho, né? Isso. É a campanha nacional que busca estimular, incentivar essa doação, né, de sangue. Como que o Hemocentro Regional aqui de Santa Maria participa, né, dessa atividade, dessa ação, dessa mobilização, digamos, né? Perfeito. Então, nós juntos então com os outros hemocentros do estado, né, nós temos então um departamento estadual de sangue e hemoderivados que nos coordena também, né, enquanto hemocentro regional. Nós teremos então no mês uma semana específica também do doador, né, então a partir agora do dia 9 até o dia 14 de junho, que é o Dia Mundial então do Doador de Sangue, nós estaremos realizando essa semana, né, no Hemocentro, que na verdade é uma campanha voltada a reconhecer também a importância desse doador. Começa dia 9, agora na segunda-feira. 9 agora de junho. Isso. E vai até o dia 14, então, que é o Dia Mundial, que é um sábado, que nós estaremos em funcionamento das 8 ao meio-dia para atendimento da comunidade. Ah, que bacana. Quer dizer, as pessoas daí podem ir nesse período aí e participar da campanha. Exato. Dentro de todo mês, na verdade, a gente vai estar realizando, né, ações diversas, mas nesse enfoque, período aí vão fortalecer também, mais nesse... Exatamente, com enfoque nessa semana em específico, onde a gente vai também propor ações das práticas integrativas e comunitárias em saúde. Então, aos doadores também, a gente vai ter períodos que os doadores vão poder ir enquanto estão aguardando o seu atendimento, ou podem ir minutos antes ao seu agendamento para doação e vão ter a possibilidade de fazer, por exemplo, uma massagem terapêutica, né? Então, a gente está também integrando ações, né, para cuidar desse doador, assim como ele está cuidando... Não simplesmente ir lá fazer a doação, né? Exatamente, então também ter possibilidade dele se sentir cuidado e acolhido nesse espaço que é tão importante. Que bom, né? É uma coisa diferente, né? Andressa, como é que funciona? Aqui o nosso o nome é Hemocentro Regional de Santa Maria. Isso. Até para também, daqui a pouco a gente tirar a dúvida, né, do nosso telespectador, do nosso internauta, quem nos assiste aí. Sim. Existem outros em que cidades? Como é que são as unidades assim dos hemocentros? Os hemocentros, eles têm regiões de saúde, né? Então, nós, em específico, somos responsáveis pela região central, pela 4ª coordenadoria. Por toda... O que? Dá em média quanto? 33 municípios. 33 municípios de abrangência. E nós atendemos 15 serviços de saúde, especificamente, que nós fornecemos, então, os hemocomponentes, né? Exclusivamente. Então, o quanto é importante, né, esse trabalho, ele é um trabalho regional, né, envolve toda a região central. Então, e os outros hemocentros aí do estado também têm a sua abrangência. Aí temos ainda hemocentros, né? Tem Alegrete, tem Pelotas, tem Passo Fundo, tem o Hemocentro Coordenador, então, que é o nosso coordenador especial, que é Porto Alegre. Porto Alegre, capital. Né? Então, temos toda uma hemorrede pública, né? Então, se nós temos algum hemocentro que está com o estoque baixo ou com alguma demanda, nós temos o dever, se o nosso estoque está bom, também auxiliá-los, né? Quer dizer, um ajuda o outro. Sim, porque nós somos todos do Sistema Único de Saúde, né? 100% SUS. Então, assim como esse doador, ele doa voluntariamente e gratuitamente, né? Se existe uma emergência ou uma demanda, nós somos, então, né,
convidados, né, a também auxiliar os outros hemocentros de todo o estado. E assim também com relação aos outros, né, com relação a Santa Maria, por exemplo, ao Hemocentro Regional. Então, por isso eu sempre digo assim, até para os familiares que gostariam, que não são, por exemplo, de Santa Maria, né, que querem doar em algum outro hemocentro, né, por exemplo, eu resido em Alegrete, mas meu familiar está fazendo um tratamento aqui em Santa Maria, pode doar lá no Hemocentro de Alegrete, né, em nome do seu familiar, fazer essa reposição, porque numa emergência a gente vai estar se apoiando, né? Então, de alguma forma, esses hemocomponentes, esse sangue, ele vai chegar, né? E vai atender a demanda da população. Estão longe um do outro, mas na verdade sempre perto, né? Exatamente. Porque na verdade é um trabalho coletivo, estão unificados, né? Então, quer dizer, a pessoa pode fazer a doação em outra unidade, né? Exato. O importante é que se ela está se sentindo bem de saúde, faça a doação. E que tenha quando for necessário. Exatamente. Né? Então o pessoal pode. Mas que bom isso, né? Um trabalho conjunto, né? E que é importante, né? Tudo funciona assim, né, Andressa? Exatamente. Que coisa boa. Andressa, vamos falar sobre. A gente comentou, né? Já comentamos aqui que muita gente até pensa, tem vontade, mas, né, como tu falou, pelo corre-corre do dia a dia, enfim, a rotina de todo mundo, muitas vezes não consegue. Mas, claro, também, infelizmente, muita gente ainda não tem o hábito, né, de doar sangue. E eu acho que também as pessoas, às vezes, ficam, não vou dizer que com medo, mas ficam com aquele receio, né? Então, eu queria que tu falasse sobre, assim, na percepção de vocês, né, que trabalham, né, que vivem, né, esse dia a dia do Hemocentro, quais são aí os mitos, os principais mitos ou as principais dúvidas, né, que vocês costumam enfrentar e por vezes até desmistificar, né, ou esclarecer para quem tem esse receio ou quem de repente chega lá fazendo a doação pela primeira vez, o que vocês enfrentam com relação a isso? A dúvidas e mitos, né, especificamente? A principal dúvida, na verdade, é uma comparação com os exames de sangue em si, né? Então, geralmente, quando a gente vai fazer algum exame laboratorial, a gente fica em jejum, permanece em jejum, né? Claro. E na doação de sangue é o contrário, a gente precisa estar alimentado, se sentindo bem de saúde, né? E ter uma alimentação mais saudável ali naquele dia, né? Evitar uma ingesta de alimentos mais gordurosos, mais pesados, para a gente manter uma qualidade desse hemocomponente coletado. Então, a dúvida mais presente entre as pessoas é essa questão da alimentação. Então, às vezes chegam sem se alimentar, né? Então já vamos, então primeira coisa, né, vamos desmistificar, não, quer dizer, vamos tirar a dúvida, né? Isso. Não precisa estar em jejum, muito pelo contrário. Exatamente, porque se tu fizer a doação, se houver a doação em jejum, não há, porque na verdade você vai comentar, vai haver essa informação na triagem clínica, né, durante as etapas ali da doação. E a profissional responsável vai te passar, no caso, para fazer o lanche previamente, mas não é o ideal. O ideal é que tu se alimente pelo menos 1 hora antes ali da doação. Claro. Né? Mas aí tem que ter um cuidado tu comentou também, tem que ter um cuidado com relação ao que consumir, né? Isso. Quer dizer, por exemplo, não sei se dá para exemplificar uma alimentação mais pesada, alguma coisa assim. Isso. Por exemplo, né, eu vou me alimentar a la minuta, ou batata frita, frituras de forma geral, né, bacon, calabresa, né, esses alimentos mais pesados, gordurosos mesmo, né. Evitar a ingesta no dia, né, para a gente poder ter, porque o controle de qualidade vai analisar, né, então se houve uma ingesta muito, muito presente de gorduras, essa fica visível até na bolsa, né, coletada. Então, como aparece, exatamente, né? Para a gente perceber o quanto a alimentação também impacta, né, na nossa qualidade de vida de forma geral, né. É verdade. Então as pessoas têm que ter esse cuidado. Bom, então jejum não precisa. O que mais que as pessoas têm dúvida assim ao chegar lá?
geralmente a tatuagem, piercing, né, são informações também que geram dúvida, né, então é necessário aguardar para tatuagem pelo menos 6 meses, né, após fez a tatuagem, tem que aguardar 6 meses para poder fazer a doação. Influencia também. Sim, porque na verdade, como houve então, né, uma pigmentação ali na pele, nas camadas mais profundas, ocorre risco de precisa ter um tempo completo de cicatrização e também ver as possíveis, né, infecções ou algo do gênero. Pode ter ter acontecido alguma contaminação. Exato. Então que vai refletir também lá sem dúvida no sangue, né? Então por isso precisa guardar esse período mínimo aí de 6 meses, se foi feito num ambiente adequado, né? Se foi feito num ambiente que não foi adequado, por exemplo, fiz em casa, né? Dificilmente a pessoa vai fazer isso, mas digamos que aconteça, precisa aguardar daí 12 meses, né? Para poder fazer a doação, é bastante tempo. E piercing, né? Nas regiões de mucosa, né? Por exemplo, boca, língua, áreas genitais, é um impedimento definitivo para doação. Aí não pode mesmo? Não pode. Aí só vai poder doar se houver a retirada e ficar 1 ano ainda sem o piercing, né? Para completa cicatrização. Então, isso são questões que geralmente às vezes as pessoas comparecem achando que não há um impedimento e há esse impedimento. Então, é bem importante a gente falar até para evitar um deslocamento desnecessário, né? Então, usa piercing, não pode. Pode, mas precisa aguardar esse tempo, né? Sim, logo que fez, logo que fez, não vai poder fazer a doação, vai ter que aguardar esses 6 meses, né? E só se for piercing na boca, língua ou genitais, que daí não pode. Aí tá isso. Sim, tá. Se for, por exemplo, no nariz, na barriga, na orelha, aguardar os 6 meses. Obedece esse período e depois pode. Pode. Sim, tá certo. Essas informações que a gente repassa, elas são informações que constam numa legislação, né, da Anvisa, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ela não é nada, por exemplo, às vezes as pessoas entram num conflito achando que seja algo da cabeça do profissional que está atendendo. Que vocês criaram, né? O pessoal ali do Hemocentro que inventou isso, na verdade não é, né? Não, na verdade a gente segue normas, né? Que são ou são diretas do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde ou especificamente então, né, da Anvisa, que a gente precisa de recomendações à triagem clínica ao doador. E tem que obedecer isso, né? Exato, por uma segurança para esse hemocomponente doado, né? E muitas vezes por uma segurança ao doador, né? Então, por exemplo, por que uma pessoa com câncer, né, não pode, que teve câncer, não pode mais fazer a sua doação, né? É um impedimento definitivo. Por uma questão relacionada à sua saúde, né? Então, ela, uma vez tendo câncer, ela não pode mais ser doador. Né? Então é um cuidado que se tem, né, que presente também em legislação para essa pessoa em relação à sua saúde, né? Ela não vai transmitir de forma alguma o câncer se ela doar o sangue, mas é protegendo a pessoa, né? Protegendo o doador. O doador. Não o receptor, né? Claro. Andressa, e tudo isso que tu tá nos explicando aqui, por exemplo, a pessoa chegou lá, decidi doar sangue, estou indo lá no endereço, né, pertinho do fórum, lá no Hemocentro Regional. Aí tudo isso que tu explicou, a pessoa que não tem conhecimento, que não sabe se pode, se não pode, essas informações elas são dadas lá na hora, pelo profissional? Também, né, se a pessoa chegou até lá, a gente nunca... pede para as pessoas irem embora sem repassar essas informações. Mas o ideal é que ela entre em contato conosco previamente, né? Porque daí com isso ela consegue ter todas essas informações. E também pelo nosso Instagram, né? Que é @emosmrs. A gente tem lá todas SMRS. Exatamente. Então lá a gente tem todas as orientações mais gerais, né? Se a pessoa tem alguma dúvida específica, por exemplo, eu tomo um remédio para pressão ou tomo um remédio para depressão, algo específico, né? Que ela queira consultar, ela pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp,
que a gente, se não precisa de nenhuma avaliação mais profunda, a gente responde para aquela pessoa ali se ela pode ou não, então já previamente para evitar, né? A gente tenta ao máximo evitar deslocamentos desnecessários, porque a gente sabe que na correria o que a gente menos quer, né, é chegar lá e infelizmente não conseguir fazer a doação. Então verdade. A gente abrevia bastante ali, repassando todas as informações antecipadamente. Ah, que bom, porque daí evita, né, da pessoa ir lá e, né, perder, né, a caminhada, como a gente diz, né? Só claro que tem questões que precisam ser avaliadas, então muitas vezes pelo profissional da saúde, na triagem. Sim. Aí pode ocorrer, sim, da gente ter repassado todas as orientações e às vezes uma questão, né, específica que exige uma avaliação mais detalhada do profissional da saúde e inaptar aquela pessoa para doação. Pode ocorrer, né? Por N motivos. Claro. Para aquela pessoa que doou pela primeira vez e ainda falando na questão dos mitos, né, e dúvidas, né, para aquela pessoa que doou ali pela primeira vez e fica, né, ainda com alguma coisa, poxa, será que eu vou ter que a partir de agora doar sempre? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que eu posso ter algum problema, né, porque fiz a doação de sangue? Existe alguma coisa nesse sentido, mas eu quero que tu responda daqui a pouquinho mais, tá? Agora a gente faz uma pausa rápida aqui no Saúde e Qualidade de Vida e nós voltamos em seguida com a Andressa Bassim, assistente social do Hemocentro Regional de Santa Maria. Já voltamos! Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região. Como foi a inauguração, então? Foi insanidade total. Foi uma loucura. Acho que não tem outro jeito, a gente definir um pouquinho o que foi sábado, em termos de... Acho que o nosso time deu sangue para atender e para a gente conseguir abrir sábado e atender todo mundo. Acho que foi um pouco esse momento da gente se reencontrar com o nosso cliente, com as bandas. O pessoal veio em peso, né? E foi aquela loucura, mas aí domingo de meio-dia a operação já fluiu normalmente, casa cheia, tudo ok. As novidades passam pela estrutura, passam pelo buffet por quilo, né? Sim, estamos abertos, venha conhecer o buffet por quilo, tá muito bacana. Estamos ativos, Carniceria Del Fuego, vem! Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Estamos falando sobre um tema, um assunto muito importante, doação de sangue. Está conosco
Andressa Bassim, que é assistente social do Hemocentro Regional de Santa Maria, e a Andressa, que também é responsável pela captação de doadores, né? Exato. Andressa, então, eu tinha, né, te perguntado no bloco anterior com relação a uma pessoa que vai lá doar, né? Principalmente quem vai doar pela primeira vez e que, de repente, fica com aquela dúvida, poxa, será que pode acontecer alguma coisa comigo porque eu doei sangue? Vou ter que doar sempre agora? Né? Enfim, fica meio... Né? Sim. Pode ocorrer alguma coisa com a pessoa, alguma coisa negativa com a pessoa que doa sangue? Na verdade, pode ocorrer algumas situações dos exames dessa pessoa dar algum positivo ou inconclusivo, né? E aí, com isso, a gente devolve a informação para essa pessoa em específico, apenas para ela, claro, né? E encaminha, se necessário, para, se houver a necessidade de fazer algum tratamento de saúde ou alguma situação, a gente faz esse encaminhamento. Isso acontece muito? Não, na verdade não, né? Então a gente tem uma média de uma taxa aí de mais ou menos uns 6%, né? De situações de exames inconclusivos ou positivos, né? Então... Positivo para algum problema, para alguma marcador, doença, para alguma... que muitas vezes a pessoa até então não sabia. Exatamente, então até então não sabia, né? E ao realizar a doação de sangue, então claro, teve essa informação, né? E aí com isso, então, um profissional da saúde qualificado vai orientá-la, né? Em um espaço ético ali de sigilo, sobre a importância, então, dos cuidados em relação a se vai poder realizar, se foi um inconclusivo e depois negativa, se pode seguir doando, se não pode. Claro. Mas em relação a situações na doação, né? Na doação. Andressa, só uma dúvida. Tu comentou no primeiro bloco, pessoal, quando eu te perguntar, acho que foi a hora que eu te perguntei de mitos, dúvidas, enfim, que não é um exame de sangue, né? Não precisa ir em jejum e tal. Então, isso que a Andressa está explicando aqui pra gente, na verdade, não é um exame de sangue, é uma doação de sangue. Exato. Só que, na verdade, ao fazer a doação, o sangue, né? Enfim, fazem testes. Ele é analisado, ele porque, enfim, é necessário, né? Eu não sei, eu sou leigo, né? Mas por uma questão de qualidade, né? Tem que, então pode ser detectado algum problema. Então é justamente isso que tu tá falando, né? E a gente repassa então esse retorno, né? Relacionado à saúde desse doador. Então é bem importante, né, que se as pessoas têm alguma dúvida em relação à sua saúde em si, né, que elas não procurem em si o Hemocentro para fins de testes, né? Então a gente tem as que realmente façam um laboratório, num local da forma apropriada. O nosso objetivo fim não são os testes, né? Eles ocorrem, mas não é o nosso objetivo fim. Né? Andressa, mas fora essa questão de possivelmente a pessoa ter algum problema e até então não saber, né? E acabar descobrindo na doação, fora isso, só para a gente desmistificar também algumas coisas, né? Sim. Não existe nem alguma coisa que possa, né, acontecer com quem... Muito pelo contrário, a pessoa tá fazendo algo positivo, né? Tá beneficiando outras pessoas, né? Exato. Tem situações de pessoas que têm alguma pressão, a pressão mais baixa, né? Sim. Ou tem um baixo peso, por isso que a gente tem a questão do peso mínimo de pelo menos 50 quilos, né? Se cuida essa questão do peso para doação, a pessoa precisa ter pelo menos 50 quilos, então o ideal é que tenha 51, porque vai ser descontado o volume das vestimentas, justamente por isso, por esse cuidado em relação, a pessoa pode ter algum desconforto, né, na doação. Quais seriam esses, né? Pode ter situações se tem uma pressão mais baixa, pode ter alguma situação de tontura, mal-estar, né? É importante que ela fale se isso aconteça, né? Que automaticamente, então, a gente suspende, né? Aquela doação e o cuidado vai ser em relação a ela. Mas a grande maioria das pessoas, né? Uma minoria bem, é exceção mesmo, as pessoas que passam mal,
mas pode ocorrer, né? Que isso aí são os que a gente chama de efeitos adversos da doação. Sim, mas que também a pessoa tem conhecimento, vocês informam, também orientam, no momento da triagem clínica, né? Nós temos, que eu estava até comentando com você, nós temos as etapas da doação, né? Então, o doador chega, ele vai fazer um cadastro, né, com seu documento oficial com foto, então é bem importante levar esse documento, é essencial, na verdade não faz a doação sem o documento. Após faz as triagens e nessa triagem aí ele vai ser informado então, né, sobre essa condição, sobre essa possibilidade, né, de ter algum desconforto relacionado à doação, mas que o que a gente faz, né, enquanto avaliação para se evitar. A triagem clínica, na verdade, ela já é uma etapa para se evitar que esses desconfortos aconteçam. Se é uma pessoa, né, mais magrinha, com baixo peso, né, e tem uma pressão mais baixa, geralmente o profissional da triagem ele vai diminuir esse volume de coleta. Então, o volume de coleta ele não é igual para todo mundo, né? Varia. Ele varia, ele é definido conforme a realidade daquele doador, né? Conforme as suas informações que ele repassou também nessa triagem. Então, por isso que é bem importante, né, o doador, ele realmente falar toda a sua realidade ali de saúde, né? Que vai ser perguntado ali no momento naquela entrevista, para então aquele profissional qualificado repassar para a coleta esse volume então adequado para a sua doação. Para quem vai fazer a doação, essas etapas aí, isso aí que tu estava explicando, demanda em quanto tempo? Ou seja, eu vou lá para fazer a doação de sangue, eu tenho que dispor de quanto tempo? O que fecha aí de tempo que a pessoa precisa ficar lá no Hemocentro? Em torno mais ou menos de 40 minutos, né? O ideal é que ela se reserve pelo menos 1 hora do dia dela para isso, para esse momento, porque ela vai permanecer, né? O cadastro é rápido, muito rápido, em torno de 2 minutos ela vai realizar esse cadastro. Já faz. E depois ela vai passar então pelas triagens aí, que já vai demandar mais ou menos uns 10, 15 minutinhos do tempo dela. Após, se tudo ok, ela vai para a coleta, que é em torno de 10 a 15, o tempo máximo da coleta é 15 minutos. E ela precisa permanecer 15 minutos após, então, no lanche, que após a coleta a gente tem um lanche, que na verdade é uma hidratação, né? Para ver também, então, como esse doador reage no pós-doação. Então, ele já vai embora, a gente tendo certeza como ele está, se ele está bem, como que ele vai reagir. Quer dizer, tem todo esse processo, essas etapas, né? Exato. Que são necessárias. Para a gente ter certeza que a gente vai estar, então, liberando aquela pessoa tudo bem, tudo tranquilo, né? Sem haver, então, nenhum desconforto. Tá certo. Andressa, tu comentou sobre o peso, então já vamos aproveitar. Vamos já deixar claro aí para quem nos assiste, né? Quais são os critérios, né? Quem pode, né? Perfeito. Que sempre é aquela coisa, que a dúvida também, quem pode doar? Tu falou na questão do peso. O que mais? Tem mais alguma coisa que não pode, né? Sim. Então, a primeira informação mais importante é estar se sentindo bem de saúde, né? Pesar mais que 50 quilos, levar o documento oficial com foto, estar alimentado, evitar a ingesta de bebidas alcoólicas pelo menos 12 horas antes da doação. Que também vai influenciar caso a pessoa... Exatamente. Se é fumante, precisa ficar 2 horas sem fumar antes da doação e 2 horas após, né? Então, precisa realmente se preparar para essa doação. E a questão da comorbidade, né? Algum problema de saúde, alguma doença mais grave, um pouco também já não pode. Isso, é importante que a pessoa primeiro pense e avalie a sua saúde, né? Pense na sua saúde. Se ela realmente se sente bem para fazer a doação, então sim, mas eu digo sempre, a prioridade é a sua saúde, né? Depois eu vou pensar então em poder auxiliar outra pessoa. Né? Se eu particularmente naquele momento não tenho condições, porque às vezes é algo periódico, né? Eu não estou me sentindo bem hoje porque eu estou com sintomas gripais, é algo temporário, né?
Que vai passar. Vai passar. Então, após passar, por exemplo, esses sintomas gripais, após 7 dias eu posso fazer a minha doação. Ou teve Covid, né? Após o Covid, então acabou os sintomas, ou se não teve sintomas, né? Após o término do quadro, 10 dias para poder fazer a doação. Né? Se teve alguma febre, pelo menos uma semana também, né? Quem não soube identificar do que, pelo menos uma semana para poder fazer a doação. Tomar antibióticos, precisa guardar 15 dias de forma geral, né? Para fazer a doação, anti-inflamatórios, de 3 a 5 dias, aí também precisa avaliar. Então, os medicamentos, tem vários que impedem, né? Mas uma dúvida bem recorrente é os antidepressivos, né? Os antidepressivos, de forma geral, eles não impedem, né? Não tem problema. Mas é importante que se a pessoa faça uso combinado de vários, né? Às vezes não usa apenas um ou dois, mas tem uma combinação maior de medicamentos, né? Então, de diferentes classes medicamentosas. Mas isso é avaliado daí naquele momento ali, né? Então, aí vai ser avaliado. Na triagem clínica para ver essa interferência. Por exemplo, algo já um pouquinho mais comum é hipertensão, né? Alguma coisa assim. Isso. Quem é hipertenso geralmente pode fazer a doação se estiver com a pressão controlada. Ok, né? Então, ali vai ser verificado antes da doação nas triagens. E se tudo ok, essa pessoa aí não vai ter um impedimento para doação. Em relação a quem fez, por exemplo, procedimentos cardíacos, né? Por exemplo, colocou aquelas válvulas, ou algo, isso sim é um impedimento. Aí é diferente de ter um problema, por exemplo, só de pressão arterial. Essa pessoa já tem um problema cardíaco, né? Daí é um impedimento, sim, para doação, que diferencia as duas coisas, né? Deixa eu me lembrar aqui, mas alguma questão que seja bem importante. Quem está gestante, né, é um impedimento, então, temporário para doação, né, a gravidez durante em o período da gestação. Exatamente. E aí, após parto, aí depende, se for parto vaginal ou parto cesárea, então tem um tempo ali específico para aguardar para fazer a doação. Bom, então é importante, né, sempre ficar atento, né, e buscar a informação correta, né, porque realmente são vários muitos detalhes, né? Andressa, com relação às campanhas, né? Vocês realizam aí algumas campanhas em parceria também com empresas. Tu comentou, né, sobre empresas no primeiro bloco, né? Para doações coletivas, né? Exato. Aí como funciona alguém que queira, né, fazer essa... Então, a gente tem o nosso projeto em específico, esse de empresas, em Empresa Doando Vidas, tá? Então, é um projeto que a gente, enquanto setor, né, de captação de doadores, a gente vai até a empresa em si e leva um pouco... mais informações até do que a gente está tendo aqui hoje, orientações sobre a doação de sangue, desmistifica, né, esses mitos relacionados... Mitos e dúvidas. Relacionados à doação. Faz como se fosse uma roda de conversa com aquela empresa e oferta daí possibilidades de dias e horários que sejam viáveis para aquela realidade daquela empresa para poder fazer a doação no Hemocentro. Então, a gente faz agendamentos de grupos, né, grupos pequenos, grupos maiores, aí depende da realidade ali, que a gente conversa com a RH daquela empresa, o que for viável, né? Mas daí, como tu falou, em algum horário específico. Isso, aí na verdade dentro do nosso horário de atendimento, mas a gente geralmente fecha um horário específico para o atendimento daquela empresa. Porque vocês também têm que daí atenderem essa demanda, né? Isso, então a gente prioriza, né, o atendimento, porque já que é uma empresa que também nos priorizou quando a gente foi até lá fazer essa ação, né? Então acho que é uma forma também de retribuir esse atendimento prioritário, né? Então, a gente agenda um horário, a gente agenda pelo nosso WhatsApp mesmo, esses grupos, né? Que é o 984-288274. Também tem nas nossas redes sociais esse contato. E aí, qualquer responsável, né? Por sua empresa que queira realizar essas ações, não só no Junho Vermelho, mas também em outros meses. A gente não faz ações específicas. O ano todo, né? A nossa ação ela é o ano todo. Junho, na verdade...
é um mês de enfoque, né? Claro, muito importante. para marcar, né? Muito importante um marcador e também porque antecede a entrada de uma baixa muito grande de estoque, que em julho geralmente é um mês muito baixo, né? Inicia em junho e julho é mais baixo ainda porque tem o inverno, né? Tem toda a questão às vezes mais chuvas. Agora as chuvas têm se antecedido, né? Mas então a gente quer dizer, acaba a questão climática também influencia, né? Influencia bastante. Influencia bastante, né? No acesso ao serviço, né? Assim como também o período ali de início de ano, né? Férias, sim, né, sim, Andressa? sim. A gente percebe que vocês sempre fazem um chamado, né? Exatamente. Porque é um período mais complicado, um período de baixa também, né? Exato. Então o Junho Vermelho ele vem para nos auxiliar a dar enfoque à importância da doação, né? Que atualmente só 1,4% da população brasileira é doadora, né? Nós tivemos uma redução bem grande no pós-pandemia, né? Antes a gente tinha 1,8% da população, agora 1,4%. E isso tem baixou e se manteve. Ano a gente tem às vezes aumenta a demanda e baixa as doações. Andressa, já estamos nos encaminhando para o final do programa, só vamos reforçar que eu tinha prometido lá no início, né? Vamos reforçar para o pessoal o endereço. Perfeito. Né? Então, na Alameda Santiago do Chile, número 35, né, o Hemocentro Regional de Santa Maria, e a gente disponibiliza a possibilidade do agendamento da doação pelo nosso site. A gente tem um site que se colocar em qualquer plataforma de busca, né, doação de sangue RS, vai ser o primeiro que vai aparecer. É um site da Secretaria Estadual de Saúde. E o Instagram, Hemocentro SM? Hemosmrs. Hemosmrs. Com isso já consegue ali, já tem todos os links, na verdade, no nosso Instagram, é bem mais fácil. Então tá, então lá na região do Fórum, pertinho do Fórum ali, na Alameda Santiago do Chile, né? E o horário, só vamos reforçar? O nosso horário é das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia, e vamos abrir dia 14 de junho, que é um sábado, das 8 ao meio-dia. E o período esse que vai ser fortalecida a ação é de 9 a 14 de junho. 9 a 14. Que é a nossa Semana do Doador. 9 a 14 de junho, Semana do Doador, no Hemocentro Regional de Santa Maria. Andressa, rapidinho, só uma mensagem final aí, uma falinha final para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para quem nos acompanha aí. Perfeito. Com relação, né, à importância da doação de sangue, para aquela pessoa que ainda tem dúvida, que nunca fez a sua doação, né? Perfeito. Então, vamos deixar aí a tua mensagem em nome do Hemocentro Regional. Eu gostaria de agradecer, né, aos nossos doadores, quem já realiza sua doação, né, e parabenizá-los e reconhecê-los por esse importante ato, que não é só, né, um ato de solidariedade, mas também um ato de responsabilidade e cidadania, né, com a comunidade e com o coletivo. Então, agradecer vocês e convidá-los a serem nossos doadores fidelizados no Hemocentro, né, que é a nossa grande busca diária, a nossa busca ativa, e que vocês possam ir até lá, né, e que com certeza a gente busca ao máximo atendê-los bem. Nós não falamos, rapidamente, não falamos do período, né? A pessoa fez a doação, tem que aguardar no normal, assim. Mulheres precisam aguardar a cada 3 meses, de 3 em 3 meses, e podem doar até 3 vezes ao ano. E homens podem doar a cada 2 meses e podem doar até 4 vezes ao ano. Tá certo. Andressa, muitíssimo obrigado, né, pelos esclarecimentos aí, como a gente falou, né, desde o início, importante, né, importante tema, importante assunto, né, que é a doação de sangue. Leve o nosso abraço à coordenadora, aos colegas, enfim, a todos, né, os colegas. É uma equipe de quantas pessoas, basicamente, lá, Andressa? Todos com os profissionais, estagiários, toda a equipe, com em torno de 40 pessoas. 40 pessoas, que bacana, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por ter vindo ao Saúde e Qualidade de Vida. Obrigada. E, claro, estamos sempre à disposição no que precisar, né? Sempre. Obrigada, tá, igualmente. Muito obrigado. Andressa Bacin, assistente social do Hemocentro Regional de Santa Maria, ela que também é responsável pela captação de doadores. E este foi o nosso assunto de hoje. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais.
gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.